Oi, bom dia. Hoje eu quero responder a uma pergunta mandada pelo arroba user-xu4em1dr7h, que ao vídeo Vicente Ferreira da Silva e a crítica a SESI postou o seguinte comentário: não entendi muito bem. Um Jiva Plotino ou um Sri Ramakrishna eram castrados? Tá. Bem, primeiro, no futuro, por favor, use seu nome. E eu respondi no comentário que isso merecia uma resposta mais longa, que eu quero dar agora. Agora, essa pergunta pode ser entendida em algumas maneiras. Primeiro é como pergunta sobre o pensamento de Vicente Ferreira da Silva. E nesse sentido, eu não sei exatamente o que ele diria. O Vicente pode, de vez em quando, ser bem injusto com os antigos, e de vez em quando ele usa os antigos quando ele na realidade quer falar sobre o cristianismo. Então, por exemplo, no artigo Religião, Salvação e Imortalidade, ele quer criticar a visão cristã do pós-vida como sendo excessivamente estreita, mas todas as citações vêm de Platão e Aristóteles, né? Então ele usa Platão e Aristóteles para realmente atacar o cristianismo. Você vê isso de vez em quando. Então pode ser que ele, no seu nietzscheanismo, aceitasse a consequência, sim, esses caras são os corastados, né? Mas, tentando responder a pergunta de um modo mais geral, né, não me atendo aos limites do horizonte de conhecimentos históricos do Vicente Ferreira da Silva. Bem, quanto ao Sri Ramakrishna, para minha vergonha, eu não posso falar muito, não conheço bem. Agora, com respeito ao Diego Plotino, Theos Plotinos, eu posso falar algo, e também sobre Próclo e Damasco e tal. Primeiro, sobre castração tomado de uma maneira estrita, sim, você podia dizer que eram homens castrados, porque, bem, castração era uma prática ritual conhecida na época, né, parte dos mistérios da grande mãe, da Cibele. Ela tinha os Gales, os sacerdotes castrados, e eu acho que os principais autores neoplatônicos não temos nenhuma interpretação dessa castração, talvez em Porfírio ou algo, mas o Juliano tem uma oração à Mãe dos Deuses onde ele comenta isso. E lá a castração é vista como uma autolimitação das formas, que elas não se desfazem no reino ilimitado da matéria. E nesse sentido, de se retrair da matéria, claro, isso era parte da ética neoplatônica, então, sim, alguma espécie de castração simbólica era possível. Agora, e era parte da ética deles, mas, claro, a pergunta não era sobre isso. A pergunta visa entender, assim, parece que o Vicente Ferreira da Silva está criticando a castração, né, como algo unilateral, algo que não responde aos desejos básicos do ser humano, ao que o ser humano é. Ele está dizendo que esses grandes místicos, eles não são pessoas completas. E aí o que é preciso levar em conta é, será que elas eram humanas? Parte da educação platônica, tal como a gente o vê em Próclo, e era até mais rígida com Plotino, envolve uma desidentificação do filósofo com o seu estatuto como ser humano. Você se identifica como uma psique, como uma alma racional que existe separadamente, que existiu por toda a perpetuidade no passado, antes do nascimento, e existirá por outra perpetuidade depois da morte desse indivíduo. Ela não é idêntica a nenhum indivíduo humano e não tem nada especificamente humana sobre ela. Tem algo especificamente racional sobre o ser humano. E por isso que ele é como se fosse o veículo ideal para as almas racionais. Quando uma alma racional dá vida ao ser humano, ela realmente o habita, o incorpora, ao contrário
do caso quando ela dá vida a uma fera, a um animal irracional, mas então tem algo especialmente racional sobre o animal humano, mas não tem algo especialmente humano sobre a alma racional. E parte da educação platônica é se tornar, é realmente se identificar com a sua alma racional. Mas a gente vê isso também na biografia de Próclo, escrita por seu aluno Marino, né, que um fio condutor dessa biografia é o desejo de morte de Próclo. Né? Aparece 2 vezes, aparece quando o professor de Próclo, Plutarco, está preocupado com a ascese muito rígida dele em termos de dieta, e o outro professor siriano diz: deixa ele aprender o que eu quero que ele aprenda, e depois, se ele quer morrer, deixa ele morrer. E no final da vida, a Mariano comenta que se não fosse pela negligência de Próclo com a própria vida, ele provavelmente teria se recuperado da doença que acabou o matando. E Damásio relata na história filosófica dele que, de fato, Próclo não seguiu recomendações médicas por causa da dieta pitagórica dele. Então, essa parte de o ser humano não é o filósofo não é o ser humano típico para os neoplatônicos. A ética filosófica não é ética para todo mundo. Se a gente lê esses textos pensando, todo mundo deveria ser um filósofo, a gente os lê mal, né? Um exemplo disso também é o comentário de Damásio ao Fédon, né? Que os neoplatônicos entendiam como um diálogo, o Fédon, dedicado à vida purificatória, né, à vida catártica, que era um passo importante na educação filosófica. E lá ele comenta o dito no Fédon, que compara o filósofo a um Baco. Né? Sócrates cita o provérbio que muitos são os que carregam o Tirse, mas poucos são os bacantes, né? E dizendo que então poucas pessoas realmente são filósofos. E aqui nos parágrafos 165 a 172, Damásio comenta sobre essa comparação entre o filósofo e o iniciado. E aqui tem algo bastante importante. Tem aqui na 170. Tá? Eu vou ler da tradução feita pelo Westerling. Então, the fennel stalk symbolizes matter-bound and divided creation because it is a spurious form, being a tree yet not a tree. A tree yet not a tree é uma citação da charada que Sócrates menciona na República para ilustrar a natureza das coisas sensíveis, que elas nunca são realmente o que são. A better reason, né? E essa primeira coisa é uma interpretação do fennel stalk carregado pelos bacantes, que essa primeira interpretação é dada por Próclo, daí Damásio rebate. A better reason is its utterly broken continuity, which has made the plant an attribute of the Titans. They offer it to Dionysus instead of his paternal scepter, and thus they entice him into divided existence. Further, the Titans are represented as bearing the fennel stalk, and Prometheus steals the fire in one, which means either that he forces down the celestial light into the world of process, or that he leads forth the soul to incarnation, or that he calls forth into the generated world the whole of divine illumination, which is itself ungenerated. This is in fact why Socrates too calls the masses bearers of the fennel stalk with the Orphic term, because they lead the Titanic life. Ok, algumas coisas para explicar nessa passagem. O primeiro, então, é que ele está dizendo que Sócrates, ao dizer que muitos carregam o bastão, mas poucos são os bacantes, está comparando a maior parte da população dos seres humanos
com as pessoas que carregam o bastão e de acordo com Damácio, com os titãs. E com um titã específico, né? Prometeu. E, de fato, Prometeu era, para os neoplatônicos, o Deus da vida humana. Né? Isso tem de algumas maneiras, que não cabe entrar aqui agora. Mas, por exemplo, era ele que determina o período ideal das gerações humanas e os ciclos temporais da história humana. É interessante pensar aqui como astrólogos contemporâneos veem Urano como um planeta ligado aos ciclos históricos importantes, ligado também com esse tema da Revolução, e também alguns deles, começando com o Richard Tarnas, mas pegado por outros, vê na realidade as associações urânicas pertencem menos a Urano, né? Claro, ali é o céu, é um pouco ridículo chamar um planeta de o céu, mas vê associado com a mitologia de Prometeu. Então vê o planeta Urano, na realidade, como carregando significações prometeicas e como ligado à história humana. Agora, tem todo vários problemas aqui sobre o uso dos novos planetas na astrologia. Isso é assunto para outro vídeo. Agora, de qualquer maneira, voltando. Prometeu é não só o Deus que determina o ciclo da vida humana, da raça humana para Próclo, ele também é isso miticamente, a trazer o fogo para os mortais segundo Próclo, trazer a alma racional para as feras, né? para o mundo mortal. E assim criar a humanidade. Né? Você vê essa ambiguidade no mito de Prometeu, de vez em quando ele é quem traz o fogo, de vez em quando ele é quem traz todas as artes, de vez em quando ele é quem formou o ser humano. E na verdade essas são três expressões equivalentes para uma e mesma coisa. E ele, então, é um modelo para o ser humano. E ele não é uma figura filosófica. Ele é uma figura que expõe os segredos dos deuses, traz algo dos deuses para os mortais. Né? Ele faz parte desse movimento descendente. Ele não faz parte do movimento ascendente, de nos virarmos para os deuses e nos tornarmos divinos. Não, é a parte que vai dos deuses para a criação. E os dois movimentos são conectados, claro, isso é um movimento contínuo na realidade, mas Prometeu é mais ligado à descendência, né, ao movimento descendente, e isso que os seres humanos são. Não estamos aqui, na realidade, para sermos todos filósofos, estamos aqui para exprimir todas as potências divinas de todas as maneiras possíveis, e isso envolve, para Próclo, necessariamente o fato que a maior parte das pessoas é má, é dominada pelas suas emoções. Isso também faz parte da exposição das potências divinas, também de todas as maneiras, em todas as vidas irracionais possíveis, e depois em todas as vidas animais possíveis. De novo, isso é outro tema, mas isso que é a vida humana para Próclo. Nós estamos aqui, nossa missão é exprimir as potências divinas, não necessariamente nos voltar para os deuses e virarmos divinos nós mesmos. E isso é o que a maior parte das pessoas é. Isso são as pessoas que apenas carregam o bastão, não os verdadeiros bacantes. O verdadeiro filósofo é um bacante, então ele se desidentifica com esse modelo humano geral. Essa divisão entre a vida cética e a vida comum, a vida dos mortais, é, segundo Próclo, já desenhada no mito de Prometeu, no mito de como ele dividiu as partes do sacrifício. Então, há o mito de que Prometeu dividiu as partes do sacrifício e depois, de um lado, os ossos cobertos com a gordura brilhante, de outra parte, a carne comestível coberta com couro, e daí diz para Zeus, escolha qual parte vai ser a sua, essa vai ser a parte sacrificada sempre para os deuses. E daí
Zeus escolhe a parte da banha, que é brilhosa, e daí se zanga porque ele escolheu a parte que na verdade não tem carne comestível. Né? E se zanga qualificadamente, né? Porque no relato de Hesíodo, que é o relato que Próclo comenta no seu comentário aos Trabalhos e os Dias, Zeus sabe de tudo. Zeus sabe que Prometeu está tentando enganá-lo. Né? E é por isso que ele retém o fogo, e daí por isso que o Prometeu precisa roubar o fogo, e daí Deus pune os seres humanos com Pandora e pune Prometeu o acorrentando, né? E com a águia jogando ele no Tártaro. Agora, então, Prometeu aqui realmente somos nós somos acorrentados no final das contas, nós somos acorrentados pelos nossos desejos, e isso é algo necessário para a expressão de todas as potências divinas. Como eu disse, nós precisamos ser racionais de todas as maneiras para que todas as potências divinas se expressem. Prometeu e Zeus, na verdade, não são inimigos. Embora, se você só tem Prometeu acorrentado de Hércules, pode achar isso, mas sabemos que no final da história ele é salvo por Hércules, e Hesíodo está mostrando que desde o começo Zeus sabe o que está acontecendo, e isso é tudo parte do grande sentido de Zeus, o grande nous de Zeus, o Deus mulher. Mas como Próclo interpreta esse mito? Ele interpreta isso como dizendo que a vida ascética, a vida sem carnes, é que vai pertencer aos deuses, é que vai ser consacrado a Zeus. E a vida com bonança vai ser a vida dos mortais. Então já essa divisão feita por Prometeu é que vai definir a separação da vida humana típica, da vida ascética purificadora dos filósofos e daqueles que se aproximam dos deuses. E daí também é por isso que o que é Zeus reter as almas racionais, o fogo? É Zeus reter as almas racionais, ok? Então eu fiquei com a vida ascética, então as almas racionais vão ficar para mim. Mas é parte do desígnio de Zeus, ultimamente, que tudo será, que todas as potências divinas serão expressas. Então, ele faz parte do desígnio dele também, que daí Prometeu roube a alma racional, e daí que ele vai punir a alma racional, prendendo ela ou com as tentações de Pandora, ou com acorrentando Prometeu, de uma maneira ou de outra. Zeus faz isso, mas justificadamente. Agora, Zeus, ele tem que fazer isso. Para que todas as potências divinas sejam expressas, nós temos que sermos acorrentados pelos nossos desejos e nos tornarmos toda sorte de fera no mundo. Então, Zeus tem que fazer isso. Mas como ele faz isso em resposta a esse roubo de Prometeu, que nada mais é do que uma indicação de que isso é algo que ultrapassa como se fosse a consciência de Zeus, ou o desejo momentâneo de Zeus, é algo que parte do ser dele mesmo. Então, como que isso é uma resposta ao roubo, ele está plenamente justificado, e não podemos dizer a Zeus, Zeus, você criou um mundo cheio de tentações de Pandora e nos acorrentando aos desejos, e por isso nós temos uma vida ruim. Não, isso tudo é por causa que nosso modelo divino é um ladrão. Né? Nosso modelo divino é um ladrão. Com o pensamento recurvo, como também o pai de Zeus Cronos. Então, isso é daí que provém já essa divisão de vidas, segundo Próclo, e o fato de que, na realidade, a vida humana não é a vida do filósofo. O filósofo quer abandonar a identidade humana. Com isso, espero ter respondido a sua pergunta até onde eu posso. E se ainda houver dúvidas, pode fazer mais comentários. Obrigado.